Heracles, tudo bem? Espero que sim. Então hoje, sexta-feira, ciências, vamos dar continuidade ao assunto do sistema respiratório. Não deu para concluir, porque teve a prova, né? Então a gente vai fechar esse capítulo 4, né? Sistema respiratório, parte 3, tópico 6, lá na página 87 a 92. Então vamos iniciar com o controle automático da respiração. Então bora lá. Então pessoal, nós temos dois tipos de controle, digamos assim, do nosso sistema respiratório. Então, nossa mente, ela tem momentos em que está controlando, em que você pensa e que você age e você controla o momento da respiração, e há momentos no nosso cérebro que, digamos, esquecemos de dar esse comando de respiração, mas nosso corpo, nossos pulmões não param de funcionar. Os músculos intercostais e o diafragma, eles continuam fazendo sua função. Então nós entramos aí no processo involuntário. Então, nosso organismo, ele tem esse controle voluntário e esse controle involuntário. Então, com isso, momentos específicos, nós conseguimos controlar a respiração. No caso, você mergulhar, está na piscina, né? Então você tem que estar no comando ativo, voluntário dos seus músculos intercostais e do diafragma para que você prenda a respiração. Isso é lógico, né? E que nesse momento, tanto faz, né? Tomando um banho de piscina, ou mesmo no chuveiro, quando a água está descendo, você prende a respiração. Então são momentos em que eu tenho um controle, certo? Não é a maior parte do tempo que a gente faz isso. Então, por exemplo, temos o controle involuntário. Então, você está dormindo, você não está consciente, mas seus pulmões continuam lá, funcionando direitinho. Os músculos intercostais e o diafragma estão funcionando. Então, nosso cérebro, ele tem essa chave dupla de controle dos movimentos respiratórios. Parte voluntária e parte involuntária. E isso é importante para que a gente possa se concentrar em outras atividades do dia a dia e não estar o tempo todo pensando. Inspira, respira. Inspira, expira. Não tem como. Então nosso cérebro ele tem esse mecanismo perfeito de autorregulação no momento em que você para de ter controle, de ter consciência daquele movimento respiratório. Aí ele entra na parte automática. Legal, não é? Então nosso sistema respiratório ele é bem interessante e bem complexo. Então isso faz, pessoal, com que nosso corpo ele se proteja de determinados processos de intoxicação por gás que não é saudável para o nosso organismo, o famoso CO2, né? O dióxido de carbono. Então, o nosso cérebro também tem um código de alarme em que, em determinado momento, dependendo de uma atividade física qualquer, vamos dizer, a quantidade de gás carbônico no nosso corpo aumenta. Então nós temos essa chave de alerta em que o nosso cérebro detecta esse aumento e fazendo isso manda comandos para os músculos intercostais e para o diafragma para que eles aumentem a frequência respiratória, para que você possa bombear mais gás carbônico para fora e consiga absorver pela inspiração mais ar rico em oxigênio, certo? Então isso faz com que o nosso corpo aumente ou diminua as frequências, que a gente já falou disso na última aula, a frequência tanto respiratória quanto cardíaca. Por exemplo, você está em repouso, né? Não está fazendo atividade física, o seu organismo não está se exercitando, os músculos não estão produzindo tanta energia, eles estão relaxados, né? Então, seu corpo tem uma frequência respiratória e uma frequência cardíaca baixa, no tipo normal. No dado momento em que uma atividade física é iniciada, os músculos começam a consumir muita energia. E para produzir energia é preciso de muito oxigênio. Então ele consome muito oxigênio e libera o quê? Muito gás carbônico no sangue. Quando esse sangue passa pelo sistema nervoso, então é ativada essa chave e logo em seguida o cérebro manda um comando lá para os músculos intercostais e diafragma para que eles comecem a se contrair muito mais rápido. Fazendo isso, a frequência respiratória aumenta, como é mostrado aí,
E a frequência cardíaca, logicamente, acompanha isso para bombear mais sangue para os pulmões, para capturar oxigênio e liberar gás carbônico. Isso é um ato que a gente não consegue controlar. Nosso cérebro manda independentemente de você querer ou não. Se fez muito exercício e está jogando bola, seu coração dispara e seus pulmões. Não tem como você reduzir essa frequência. Até porque você não vai querer que fique muito gás carbônico no seu corpo. Pode provocar desmaio, né? E problemas mesmo neurológicos. E isso é um ponto positivo e de proteção para o nosso organismo. Bora lá. Nosso sistema respiratório, assim como qualquer outro sistema, ele está também suscetível a agentes infecciosos, a micróbios. Né? Não precisa nem ser um micróbio, só uma partícula de poeira. E esses agentes, né, eles podem transmitir doenças. Então a gente vai falar um pouco disso nessa aula de hoje. Vamos falar dos resfriados e gripes. Parece igual, parece que é o mesmo, mas não é. Tem pequenas diferenças, até porque são causados por tipos de agentes diferentes. E tem sintomas um pouco diferentes uma da outra. É muito parecido, mas que tem pontozinhos que você pode pegar e que, isso é uma gripe, porque eu não estou sentindo isso. Isso é uma gripe, porque eu estou sentindo isso. E vice-versa, para o resfriado. Então, resfriado e a gripe, que são doenças que nós adquirimos através da inalação, tanto pode ser pelo nariz quanto pela boca. Esses agentes vão adentrar o nosso organismo e eles são especialistas no sistema respiratório. Eles só trabalham, eles só atacam o sistema respiratório, desde o nariz até o pulmão. Então, isso, se for um vírus, desenvolvemos então doenças chamadas de viroses, que é uma forma geral de eu dar nome a uma doença causada por um vírus. Mas que se eu for especificar que virose é, aí eu tenho que saber quem exatamente é o vírus. Tá certo? Então, por exemplo, coronavírus é uma virose. Certo? Mas, indo exatamente à doença, então você dá o nome, né? A Covid-19. No mesmo caso, o resfriado é uma virose, mas ele é causado por outro tipo de vírus. Então, tudo que é virose, logicamente, é causado por vírus. E são enfermidades que passam de pessoa a pessoa, né, através principalmente de quê? Gotículas, que pode sair do seu nariz ou da sua boca. Você não enxerga o vapor de água, mesmo na fala que eu estou fazendo aqui agora, está saindo gotículas no ar. E essas gotículas, se eu estiver gripado, por exemplo, com resfriado, e graças a Deus, se não com corona, ele vai sair através da minha respiração, da minha expiração e do espirro. Tossir e espirrar são formas de contágio. Olha só como é legal essa gifzinha, essa imagem que eu consegui para mostrar para vocês um espirro feito através de uma lente especial de câmera. Então, forma-se realmente uma nuvem de gotículas no ar e que se espalha muito. E que se chegar, logicamente, a uma pessoa e ela inspirar essas gotículas que você não vai ver desse jeito aí, porque é uma lente de câmera especial, você vai ser infectado. Então a velocidade dá para ver que é absurda, né? Aí a nuvem de espirro, a nuvem de gotículas no ar. Você não vai ver isso, logicamente, se uma pessoa espirrar. Vê mais uma liga. Resfriado, depois daquele espirro lá, que é muito mais contagioso do que essa liga, porque vai ficar em você. E o espirro pode chegar a vários e vários metros da pessoa. Então o resfriado, ele é uma virose, né? Que é contraída, você adquire pela inalação de gotículas de um espirro através tanto do nariz quanto da sua boca, e que dentro de 1 ou 2 dias você começa a sentir os sintomas. É um vírus bem rápido, que vai desenvolver em você geralmente nariz entupido, né, escorrendo, há muita coriza, uma tosse, um mal-estar e, dependendo da sua condição, da sua alimentação, da sua saúde, uma semana dá para você tentar se livrar do resfriado. Então não é tão potente. Não existe remédio para resfriado. Seu corpo vai produzir anticorpos e esses anticorpos vão destruir o vírus.
tendo um corpo sadio, bem alimentado, é muito mais fácil de combater a virose, combater o resfriado. Então a medicação que você possa tomar de uma virose, né, um suco de laranja, se você está gripado, o suco de laranja vai lhe ajudar na hidratação. Não vai ajudar a matar o vírus, mas logicamente vai melhorar o seu sistema corporal, hidratação e alimentação, para que ele possa produzir armas para destruir o vírus. Então tomar suco de laranja muito, né, se alimentar bem, é uma forma de combater uma futura doença, não a da agora, da virose é agora, certo? Então, se vai tomar algum remédio, é mais para combater os sintomas, tipo nariz entupido. Então, realmente toma um remédio para tentar desobstruir o nariz e você conseguir respirar mais, tá certo? Dor no corpo, então vai tomar um remédio para reduzir a dor, mas o vírus está lá trabalhando e o seu sistema de defesa também está trabalhando para destruir ele. Então, nós temos o causador do resfriado, geralmente é um vírus chamado de rinovírus. Ele causa o resfriado. Tosse, espirro, dor de garganta, coriza, nariz entupido. São as marcas do resfriado. Não é tão forte, mas a gripe já é. A gripe tem os mesmos métodos de entrada no seu corpo. Então, através de gotículas no ar de outra pessoa que está doente, passar para você através do nariz ou da boca. Mais ou menos de 1 a 4 dias você já começa a sentir os sintomas da gripe, que vem bem mais potente do que o resfriado. Como? A dor de cabeça, bem mais forte. Vou ter febre. Esse é um indicador de gripe. Febre. Por isso é mais forte. O corpo está sofrendo tanto que ele ativa um alarme. O alarme é esquentar seu corpo. Chama muita atenção do seu organismo, lógico, e que você vai procurar, lógico, se hidratar, procurar comer mais, procurar remédios para aliviar os sintomas, né? Perda de apetite, que é um dos fatores da gripe, isso prejudica a sua defesa. Fraqueza, dores nos músculos, na pele, nas articulações. Está vendo tanto? Muito sintoma. Não existe cura para a gripe, não existe um remédio que destrua a gripe. Quem vai destruir? Novamente, seu corpo vai produzir anticorpos, mas para produzir anticorpos ele precisa de uma alimentação bem balanceada. Você tendo uma alimentação, dormindo bem, praticando exercício, tudo isso influencia no seu sistema de defesa. Mas cura, um remédio que você tome e a gripe vai embora? Não existe. Quem vai destruir a gripe? Seu corpo. Então, o que você pode tomar é igual ao resfriado, só para aliviar as dores, tomar um remédio para baixar a febre, para diminuir a dor de cabeça, a dor muscular. Então, os remédios são usados para reduzir os sintomas. Não é para curar você, é para reduzir os sintomas da gripe. Nós temos a influenza, é o vírus causador da gripe, é o mais famoso, vírus chamado de influenza, é a gripe comum. Tosse, espirro, dor de garganta, cansaço, febre, suor em demasia são sinais de gripe. Nós temos outras doenças não tão comuns, logicamente, a nós, do que gripe. É muito mais fácil você pegar uma virose do que uma infecção, certo? Muito mais fácil. Mas há casos de, logicamente, ao contato com pessoas que têm o problema, você, dependendo da distância, se essa pessoa espirrar, novamente, como eu disse, você pode inalar essas gotículas que são muito leves e flutuam no ar e você adquirir a doença. Pneumonia não é causada por um vírus, é causada por uma bactéria, certo? E essas bactérias são perigosíssimas. São mais fáceis de combater também, porque nós temos cura para essas doenças, diferente da gripe e do resfriado. Então, pneumonia tem um remédio que cura, que destrói a bactéria. Então, ela é uma infecção que ataca os pulmões. Se vocês observarem aqui, aqui está um alvéolo pulmonar, e essas pequenas estruturas avermelhadas, amareladas, são bactérias que estão se reproduzindo e destruindo o alvéolo. De tal forma que o alvéolo fura. Se fura, começa a sair sangue. Então, até mesmo na sua tosse, dependendo do grau da pneumonia, você pode tossir e tossir sangue. Então, é uma infecção causada por certas bactérias que você pega através da inalação de gotículas de saliva ou do espirro, que leva a dar febre alta, dores no peito, principalmente, enquanto a gripe ataca principalmente nariz e garganta,
a pneumonia ataca o pulmão, então ele vai mais fundo. Então, através de gotículas de saliva e febre alta, dores no peito, falta de ar, espelho catarro, então muita secreção de forma de catarro, dá o combate lá, então o corpo está tentando matar a bactéria e acaba produzindo muito muco, muito catarro. E que às vezes, dependendo, como eu disse, do grau, pode haver sangramento. E você tosse e escarra, né, sangue. O tratamento é feito através de antibiótico, então vai ser detectado, vai ser feito pelo médico, lógico, né, através dos exames. Se for detectado uma pneumonia, então ele vai passar uma bateria de remédios, uma bateria de antibióticos potentes que vão destruir essas bactérias que estão acabando com o seu pulmão. O quem causa é uma bactéria chamada de Streptococcus pneumoniae. Então ele é o responsável pela pneumonia. Tuberculose é uma prima, certo, da pneumonia. Podemos dizer até que é um pouco mais perigosa, mais transmissível. Todas são, né, até mesmo pela questão do contato através das vias respiratórias, de espirro e de gotículas no ar, saliva. Ela também é provocada por uma bactéria, que também vai entrar pelo nariz, pelas gotinhas de saliva e de espirro, que no caso da tuberculose ela consegue se espalhar pelo corpo, não ficando só nos pulmões, podendo atacar também os rins, pode atacar os ossos, o cérebro, o sistema respiratório, lógico, desenvolvendo sintomas de febre, suores, você sua muito, principalmente à noite, emagrecimento, a falta de apetite é enorme, então leva a quadros de perda de peso, catarro com sangue. Então tudo isso são sintomas de tuberculose, que é contagiosa e que tem tratamento, usando antibióticos. Quem causa? É o Mycobacterium tuberculosis. Então é uma bactéria que é específica e logicamente tem um tratamento específico. A pneumonia tem um tipo de remédio e a tuberculose outro tipo de remédio. São chamados de antibióticos. Aqui está para vocês verem a importância do uso da máscara, principalmente hoje em dia, no meio da pandemia. Então observe bem uma pessoa com a câmera de lente especial, uma lente térmica. Ó, a gente consegue ver aqui, isso, tudo que está saindo desse aqui, ó, é o calor do corpo. Então quando ele expira, joga para fora o ar, ó, olha o jato de ar que sai pelo nariz. Ó. Olha, uma tosse. Então vai longe. Enquanto que se você está de máscara, dá para ver ele respirando, ó, não há ar sendo espalhado com grande velocidade, chegando a grandes distâncias. Por isso o uso da máscara, importantíssimo hoje em dia. Nós temos no tópico seguinte, distúrbios respiratórios de origem alérgica. Então quem tem alergia, é muito comum a gente ter alergia. Eu tenho principalmente a poeira, espirro muito na presença de poeira e é uma alergia, provocada às vezes por determinados agentes. Então a gente vai ver agora tipos de alergias. Então como está aqui, é um distúrbio, né, no seu organismo, no seu corpo, através de uma parte sensível do seu organismo, que pode ser as vias respiratórias ou até mesmo a pele, no contato com esse material ou uma substância ou um agente qualquer externo. Então entrou pelo seu nariz, na sua boca, no olho, na pele, começa a irritar, começa a coçar, começa a lacrimejar, começa a sentir um formigamento, alguma sensação de queimar. Tudo isso é uma reação alérgica que nosso corpo detecta. Algumas pessoas não têm nenhuma, outras pessoas têm muito, médio, então é um tópico bem acessível, bem comum. Então vamos falar disso. Nas alergias, dependendo do grau, a gente pode levar a casos apenas da pessoa ter um corrimento nasal, então alergia a alguma coisa ali que você respirou, ou então a ser tão, digamos, irritante que os olhos lacrimejam, você chora sem querer, do grau de irritação, ou então provoca vermelhidão pelo corpo, ou então pequenos pontos avermelhados, como se fossem pequenas queimaduras que você pode adquirir, inchaço, você pode inchar, seu corpo inflama, até mesmo os olhos, ou só os olhos incham de fechar, então são processos alérgicos. Tem pessoa, por exemplo, que leva uma ferrada de abelha, não tem nada, mas tem pessoas que levam ferrada de abelha e podem até morrer, porque ela é alérgica ao veneno da abelha. Depende de pessoa para pessoa. Então, esses distúrbios alérgicos
que pode ser provocado por materiais que vão entrar logicamente ou pela via respiratória, como eu disse, ou nos olhos ou na pele apenas. Pode ser de basicamente dois grupos que a gente pode classificar. Grupo animal-vegetal, certo? Algum ser vivo causa alergia a você, ou então químico, alguma substância química causa mal a você. Os tipos de origem animal-vegetal, a gente tem pelos de animais, tem gente que é alérgica a cachorro, tem gente que é alérgica a gato, ao pelo do animal. Ou então a ácaros, que é muito comum, principalmente em camas de colchão muito antigo, tem muito ácaro lá, certo? Que é um tipo de animalzinho. Grãos de pólen, ou então a venenos, ferroada de abelha, de formiga. Então tem pessoas que são muito alérgicas a isso. Ou então químicos, a pessoa é alérgica somente a poeira, ou então a perfumes, né? Espirra muito na presença, então se usar pode provocar até mesmo uma vermelhidão na pele. Logicamente tem remédios que você não pode tomar, que pessoas são alérgicas, a materiais de limpeza e por aí vai. Tudo isso leva a quadros de alergia. Primeiro quadro de alergia, nós chamamos de rinite, que é uma forma de alergia que ocorre quando a gente inspira algo que nós somos alérgicos, então ele vai entrar pelo nariz e vai provocar uma inflamação aqui nas fossas nasais, na cavidade nasal, dentro do seu nariz. Inflama tanto que pode chegar até mesmo a inchar os olhos por dentro, porque está muito próximo um do outro. E ocorre produção de muco que escorre pelo nariz. Então tem muita coriza, o nariz escorre muito, você espirra muito. Então olhos vermelhos e coçando, lacrimejando, espirro, nariz inchado, congestionado, garganta coçando, né, arranhando, são quadros de rinite. Que, digamos, o tratamento basicamente é feito através de remédios antialérgicos, porque não existe uma cura. O que deve ser feito é a limpeza dos ambientes e evitar aquele local. Porque não existe uma cura para esses distúrbios alérgicos. Você vai ter que viver para sempre com essa alergia, logicamente tomando os devidos cuidados. Eu tenho um segundo distúrbio, que é a asma. Acho que ouviram falar, né? A asma nada mais é do que uma inflamação que ocorre lá nos nossos brônquios, ó, em que eles deveriam estar assim, ó, bem abertos, eles acabam inchando, ó, fechando, diminuindo o espaço de passagem do ar. Então provoca falta de ar. Então as pessoas têm que tomar determinados medicamentos, né? Esses medicamentos são, digamos, vasodilatadores, eles vão aumentar a passagem aqui, ele vai inchar essa aberturazinha para que o ar passe com mais facilidade. Então, ó, ele acaba provocando a contração das paredes do brônquio, não é abrindo e sim fechando, diminuindo o espaço e você então vai ficar com falta de ar. Então não tem cura, muito comum, muito provavelmente, se for o caso, você vai resolver o problema durante a sua vida, mas o remédio basicamente é só para evitar que ele se feche, aumentando então o grau de abertura e a passagem do ar, facilitando sua respiração. Enfisema pulmonar, acho que vocês já ouviram falar, né? Então provocado principalmente pelo cigarro, fumaça do cigarro, que dali só tem um que não presta ali, e aquelas substâncias químicas que tem no cigarro, que as fábricas colocam para, logicamente, vender mais, então eles colocam substâncias viciantes ali, acabam destruindo os alvéolos pulmonares, certo? Destruindo os alvéolos pulmonares, eles ressecam, e com isso eles perdem a elasticidade. Ele não fica mais daquele jeitinho que eu mostrei o vídeo, né? O alvéolo como se fosse uma bola, uma bexiga de aniversário. Ela aumenta, diminui, aumenta, diminui. Chega um momento em que o cigarro destruiu tanto o alvéolo que ele não consegue mais inchar, ele não consegue mais inflar como uma bexiga. Então a pessoa não consegue mais ter uma inspiração profunda. Geralmente quem tem efizema muito grande são respirações bem curtas e rápidas para compensar a falta da elasticidade e a quantidade de ar que não entra mais nos pulmões. Então, ó, isso oferece uma grande dificuldade para expirar o ar, para renová-lo. E alguém vai sofrer também por tabela, o coração. Para que ele possa você possa distribuir essa pouca quantidade de oxigênio, o coração tem que bombear mais rápido o sangue. Então essas pessoas que têm enfisema têm uma grande probabilidade de ter um ataque cardíaco. Porque ele está forçando o coração a trabalhar o dia todo de uma forma muito acelerada. Isso não é bom.
pode provocar a sua parada. Tá aqui, não tem cura, tratamento é feito com medicamentos que aliviam os sintomas. Então, a pessoa que tem enfisema, se parar de fumar, o pulmão não vai voltar ao normal. Os remédios vão ser para ajudar um pouco a distender o alvéolo para que ele possa abrir um pouco mais e respirar um pouco mais. Mas o pulmão não vai voltar mais ao que era antes. Câncer de pulmão. Então aí é uma sequência. A pessoa que fuma muito, a probabilidade de que aconteça, certo, uma transformação em uma célula do pulmão é muito grande. Vamos pensar o seguinte, nosso pulmão, as células têm que ser pulmonares. Células que estão lá para ajudar na respiração. Elas têm um formato, elas têm um tamanho, todas iguais. Se acontecer de uma substância química do cigarro alterar o DNA dessa célula, essa célula pode se transformar numa mutante. Uma célula mutante. Certo? Bem interessante, né? E essa célula mutante, ela sozinha não faz mal nenhum a você. O problema é se ela se dividir em duas. De 2 em 4, 8, 16, 32, 64, e aí vai duplicando, até se transformar em um tumor. Aí nós temos um problema, que pode ser resolvido com quimioterapia ou radioterapia, e que não é certeza. Então o tratamento pode salvar, pode eliminar o tumor, mas depois de você criar, pode ter uma chance dele voltar. E quando ele volta muito mais potente. Então, a probabilidade é de morte. Então, para evitar câncer de pulmão, evitar fumar, evitar estar perto de quem está fumando. É um dos fatores, né, que mais mata o homem. Então, a destruição das células do pulmão. Existe outra doença muito comum em mineradores, em pessoas que trabalham extraindo carvão, extraindo sílica, extraindo amianto de cavernas, de minas. São os mineradores, as pessoas que trabalham lá. E que, devido a passar muito tempo embaixo da terra, quebrando, explodindo, e o local lá tem muita fuligem, muita poeira, e eles inalam esse pó com frequência, o dia todo, a manhã toda, a tarde toda, a semana toda, o mês todo, o ano todo, eles podem desenvolver a fibrose pulmonar. O pulmão recebe tanta poeira, tanto pó, certo? Esse pó que vai se acumulando lá, que vai pedrando o coração. O coração vai ficando mais duro. O pulmão vai ficando mais duro, vai perdendo a elasticidade. Se ele perde a elasticidade, você não consegue puxar muito ar. Consequentemente, vai acontecer a mesma coisa da enfisema. Vai provocar a diminuição do oxigênio, vai aumentar a frequência cardíaca, consequentemente, você não vai aguentar, dependendo de muito tempo nesse processo, então pode até morrer. Não tem cura. Novamente, o tratamento é feito para amenizar as dores. Então o pulmão fica assim, o pulmão de um lado aqui está provavelmente normal, mas você vê aqui que tem alguma coisa que não está batendo. Esse pulmão está comprometido. Transplantes de pulmão podem ser feitos, mas também não é uma garantia que vai dar certo, tá bom? E para finalizar, mostrar para vocês aqui duas situações, certo, pessoal? Uma em que você vê dois pulmões, um pulmão de uma pessoa que passou a vida fumando e uma pessoa que não fuma. Eles faleceram. Um faleceu provavelmente de acidente ou causa natural, o outro faleceu câncer de pulmão. Vamos olhar. Logicamente dá para ver que o rosadinha, o rosado é o que a gente quer, né? O pulmão sadio, então ele está inflando o pulmão, estão vendo? Então dá para você ver aqui bem, quando ele aperta, como se fosse uma bombinha de encher pneu de bicicleta. Então quando ele coloca e aperta, você dá para ver que o pulmão ele cresce. Isso é o normal. Vou mostrar agora para vocês como acontece com o pulmão de uma pessoa que fumou a vida toda. Então eu tenho aqui o pulmão, em que ele vai estar colocando a bombinha aí para que você possa ver o que acontece quando ele enche esse pulmão de ar. Então, por não ter a flexibilidade, ele não conseguir mais fazer a expansão,
Ó, você vê, um foi, mas o outro não. Esse lado aqui, ó, praticamente, ó, não sai do canto. Nós temos aí dois quadros de morte diferentes, um provocado por cigarro, o outro não se sabe. Aqui está o link do vídeo para assistir a hora que vocês quiserem. O link para vocês resolverem as 5 perguntinhas desse assunto. Fechamos o assunto de sistema respiratório. Então vamos para o próximo, na próxima semana, tá certo? Espero que tenham gostado. Bom final de semana e até mais. Fui!